De uma só vez e apenas com um celular na mão, Nicolas Ferreira explodiu toda a Globo. O governo do Lula fez história. O seu vídeo em relação ao escândalo do roubo dos aposentados do INSS bateu agora, neste exato momento, mais de 50 milhões de visualizações em todo o país, inclusive no mundo. Nicolas Ferreira, de forma espetacular, desenhou toda a trama golpista pra cima dos aposentados, justamente os mais humildes que foram prejudicados num dos maiores, se não o maior escândalo de corrupção da história brasileira. Até o momento já são mais de 150 bilhões de reais de roubo. Bom, já que a esquerda e a Globo gosta tanto de falar em golpe, nada melhor que falarmos sobre este aqui, não é mesmo? Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo! Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Você percebeu, né? Que apenas um celular na palma da mão de quem sabe exatamente o que está fazendo pode ser uma ferramenta muito poderosa. E é por isso que eu, Felipe Lintz, estou aqui para te oferecer apenas uma das 50 vagas disponíveis para você vir trabalhar a partir de agora comigo aqui no meu gabinete e aprender de verdade como que a ferramenta mais poderosa da internet, que é a inteligência artificial, vai te ensinar a fazer 100, 200, 300 ou até mais todos os dias. E o melhor, de dentro da sua casa ou de qualquer outro lugar apenas conectado à internet. E sabe quem que vai te ensinar isso? Eu mesmo, Felipe Lintz, e vou te dar suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, mas se você estiver duvidando do que eu estou falando aqui, não tem problema. Olha só o que um cara que estava assistindo um dos meus vídeos aqui na semana passada resolveu me mandar de depoimento. Entrei no seu método, fiz aqui todas as aulas. Eu quero mostrar o que tem de mais importante, que são os resultados. Cara, olha só o meu resultado. Todos os dias aqui desse mês tendo resultado. Quero agradecer todo o seu suporte. Eu pude ver que não é um golpe, realmente é algo que faz total sentido. Ó, hoje eu já fiz R$89. Cara, valeu demais. Bom, então se você quer ser feliz e aprender algo novo que tem a chance de mudar a chave da tua vida, então saiba que é muito simples para dar o primeiro passo. É o seguinte, você vai clicar agora nesse mesmo link que tá logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado logo aqui abaixo, e aí você será levado imediatamente para uma outra página. Lá já tem uma aula 100% gratuita disponível para você. Só que eu preciso que você pare tudo que tá fazendo agora e clique agora
agora mesmo nesse link que tá logo aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Bora? A aula já começou! Desde o início do governo Lula, representantes dos Ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude do INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta para o povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Sensacional! O Nicolas Ferreira, apenas com um celular conectado à internet, conseguiu fazer o que a Globo, com toda a infraestrutura, inclusive com dinheiro, o recorde do povo brasileiro em verbas de publicidade do governo do PT ali na Globo todos os dias, e ainda contando com rádio, com jornal, jamais conseguiu fazer. Jamais vão conseguir reparar o dano que o Nicolas Ferreira fez neste desgoverno Lully. Jamais! A verdade, de uma vez por todas, foi devidamente escancarada. Inclusive, Bolsonaro foi obrigado, a aplaudir de pé a coragem do nosso deputado. Agora, esse escândalo todo que está aí agora do INSS, isso é uma coisa abominável, né? Porque eles pegaram os mais humildes,
os pobres coitados, né, que não sabem que é olerite, não sabem que é contra-cheque. Se olhar, não sabem interpretar um contra-cheque. Foram roubar lá 50, 60, 70 reais por meio dessas pessoas. Esse é o PT. Esse é o governo que está aí. Se é no meu governo, estaria gente presa. Tá? E atualmente você não vê nada acontecendo com esses caras. Agora vocês entendem por que tanto a esquerda, a tradicional imprensa do nosso país, tanto trabalham para regulamentarem as redes. Entendem agora porque eles fazem isso, inclusive em nome da democracia. Porque a esquerda, com todo o seu aparato, com todo o dinheiro que pode roubar do povo brasileiro, jamais vão conseguir fazer o que o Nicolas Ferreira, apenas com um simples celular dentro da casa dele, conseguiu fazer. Mais de 50 milhões de visualizações, uma gigantesca rede de pessoas no mundo inteiro descobrindo, repito, o Pensalão, que é o maior escândalo de corrupção da história deste país. Enfim, Nicolas, nossos parabéns. O celular, que tá aí agora na palma da tua mão, que você usa para me assistir todos os dias, é uma ferramenta extremamente poderosa. Por isso que eu falei lá no comecinho deste vídeo que eu tô disponibilizando apenas 50 vagas para você vir trabalhar comigo aqui no meu gabinete. Ah, só que eu tenho que te dizer uma coisa, tá? Eu tô vendo aqui a atualização em tempo real, desde quando eu fiz a gravação dessa fala até agora, já se passaram aproximadamente 9 minutos e já se esgotaram 30 vagas, portanto restam apenas mais 20. É por isso que eu tô falando pra você clicar agora nesse link que tá logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado logo aqui abaixo, pra você ter acesso ao meu método que eu mesmo ensino e que você vai aprender de verdade. Por isso, clique agora mesmo nesse link que tá logo aqui embaixo, que eu tô te esperando do outro lado da tela. Bora? A aula já começou!